Vou começar uma videoaula que provavelmente vai ser bastante longa, partindo já do código da última videoaula, agora para trabalhar com planejamento fatorial fracionário. Já fiz videoaulas teóricas sobre planejamento fatorial fracionário, em particular, nós vimos esse caso aqui do planejamento fatorial 2 elevado a 4 menos 1, e é aqui que nós vamos partir. Provavelmente há métodos mais simples para gerar a matriz de planejamento que eu vou gerar, mas como eu desconheço a função, eu vou, digamos, usar o método ignorante, né? Lembrando que aqui você precisa partir de um planejamento fatorial 2 ao cubo completa, e a quarta coluna vai ser o produto das três primeiras colunas. Então aqui eu vou usar a biblioteca ALG Design, e aqui eu já incluí aqui, ó, nessa função gen factorial, fatorial de dois níveis, três variáveis. As variáveis são A, B, C, D. Não, A, B, C apenas. Ou, por que não chamar de tal? Vamos ver se vai dar certo. 1, 2, 3, né? Para ficar mais simples. Executo, está aqui. Só que a quarta coluna deveria aparecer uma quarta coluna, que seria o produto das três primeiras. Então deixa eu fazer o seguinte, ó, vou criar essa coluna. Dat, cifrão 4, igual. As três primeiras colunas, então dat, cifrão 1. Acho que esse fato de eu ter escolhido números aqui ao invés de letras vai causar problema. Deixa eu fazer o seguinte, vou mudar aqui rapidão. Vou pôr, ao invés disso, A, B, C. Melhor, aí a gente não vai ter problema. Então, basicamente a mesma coisa, está aqui o planejamento. Eu vou incluir agora a coluna D. Então, dat, cifrão D. Então, estou criando uma coluna D, que vai ser igual dat, cifrão A, vezes dat, cifrão B, vezes dat, cifrão C. C maiúsculo, né? Qual é o problema aqui? Então, dat, cifrão D, dat, cifrão A, dat, cifrão B. Ah, sim, está faltando aqui o asterisco, né? Asterisco de multiplicação. Então, a gente vai multiplicar elemento a elemento essas colunas, né? Vamos provar isso. Antes disso aqui, antes de executar a linha, eu vou executar aqui novamente para a gente ver aqui as três primeiras colunas, né? Corresponde a um planejamento fatorial 2 ao cubo completo. E agora sim eu vou executar. Deixa eu ver mais um erro aqui. Qual é o erro? Deixa eu ver aqui. Dat, cifrão A, vezes dat, cifrão B. Esse cifrão não tem. Pronto, agora finalmente vai. Então deixa eu limpar novamente. Agora sim. Então, quando eu coloco aqui o objeto cifrão, depois o nome da coluna, né? Eu estou me referindo àquela coluna. Então aqui, planejamento fatorial 2 ao cubo completo. E agora executo essa linha. E vamos executar de novo o dat aqui para confrontar as duas. Pronto, aqui está novamente. Então, aqui em cima você tem o planejamento fatorial 2 ao cubo completo. E aqui você já tem o planejamento fracionário igual a este exemplo aqui do livro Como Fazer Experimentos, segunda edição, do professor Benício Barros, né? O exemplo aqui da tabela 4.4, isso aqui dá na página 153. Então tá aqui, vamos só conferir, ó. A terceira coluna é o produto dos sinais das três primeiras colunas. Então, menos 1 com menos 1 dá mais 1, com menos 1 dá menos 1. Mais 1 com menos 1 dá menos 1, com mais 1 dá mais 1, e assim por diante, né? Vamos copiar isso aqui agora para o bloco de notas. Bloco de notas, copio. Eu vou eliminar os espacinhos, tipo aqui, ó. Esse espacinho, venho aqui em Edit, aqui, né, no bloco de notas, né?
editar, substituir por uma vírgulazinha, substituir. Tem mais espacinho para substituir por vírgula? Acho que não, mas tem algumas duplas vírgulas aí, né, o que vai gerar problema, então eu vou apagar manualmente. É pouca coisa, eu vou fazer manualmente. Aqui está, dupla vírgula, dupla vírgula, dupla vírgula, dupla vírgula. E aqui eu vou colocar ensaio. Tem mais dupla vírgula aqui? Tem, né, ó. Vamos ver se eu elimino todas. E por fim, eu vou pôr aqui sinal, que é o sinal analítico, né? Então, tá aqui, né? Vamos copiar, então. Então, vou copiar. Deixa eu abrir aqui. Vou copiar. Então, vírgula 52, vírgula 86, ó, mais uma dupla vírgula aqui. Vírgula 201, vírgula 113, vírgula 122, vírgula 66, vírgula 185, vírgula 286. Então tá aí. Muito bom. Eu estou eliminando essas duplas vírgulas, eu devia ter feito de maneira automática, mas acho que agora tá quase, né? Tem mais alguma? Eu deveria ter vindo aqui, ó, substituir, opa, não é isso não, substituir, e aí, vírgula, vírgula, substituir por vírgula, né? Agora tá garantido. Isso aqui eu vou salvar no meu diretório corrente, no meu working directory. Isso aqui é a tabela 4.4. Então, eu acho que está tudo certo, aparentemente. Deixa eu ver se eu copiei direitinho. 52, 86, 201, 113, 122, 66, 185, 286. Então, vou salvar isso aqui. Como é que eu vou salvar isso aqui? Então, vou chamar de tab 4 Benício, que é um dos autores aí, né? .csv, aqui, né? Salvar, tá aqui. Então, vamos agora rodar basicamente o mesmo programinha da aula passada, né? Vamos modificá-lo na medida que for necessário. Então, aqui eu executo esse objeto rend aqui, rendimento, que na verdade é, enfim, só o nome da matriz, né? Aliás, isso aqui eu já vou deletar, tem algumas coisas que eu fiz para testar aqui que eu vou deletando. Então, nesse objeto eu tenho aqui a primeira coluna, ensaio, depois lá o planejamento com os fatores A, B, C e D, e aqui o sinal. Essa primeira coluna eu preciso eliminar, então elimino. Aqui está. Vejamos aqui agora. Sim, aqui é o exemplo da aula anterior. Então, onde tem, por exemplo, tempo e temperatura, eu vou pôr A. Então, vou substituir aqui. Para modificar o código mais rápido, então, edit, ou acho que é Ctrl F, talvez não, edit, onde é que tem? Find and replace, ou replace and find. Então, onde tem temp, eu vou pôr A maiúsculo, que é o fator A. Então, replace all. Pronto, acho que vai dar certo, né? Depois, qual é o fator B do exemplo anterior? Era catalisador. Então, cat de catalisador. E eu vou substituir por B. Substituir. Ok. Depois, qual era o fator C? Acho que era concentração. Então, conc, e eu vou substituir por C. Por fim, eu vou substituir o pH
por D. Então, substituindo tudo. Ok, joia. Então, acho que é isso, né? Ah, sim, aqui na última coluna não é rendimento da reação, como se trata de uma otimização do rendimento de uma reação. Então, onde está escrito range, então, nós vamos trabalhar com os efeitos principais e interações entre dois fatores, conforme o livro. Por isso eu vou rodar aqui Model 2, né, com LM. Tá vendo ali? Sinal é o Y. Depois eu ponto chapeuzinho 2 para calcular as interações entre dois fatores, né, efeitos principais, interações entre dois fatores. Vamos ver no sumário aqui, você vê, né, ó, nós temos 8 ensaios, então 8 graus de liberdade. Acontece que aqui, se você somar intercept, né, que é a média global, e os efeitos principais, que são 4, e as 6 interações entre dois fatores, resulta em 11 parâmetros, mas nós temos apenas 8 ensaios. Então, simplesmente, o modelo de regressão linear não consegue estimar. Você vê aqui, ó, não estimou erro, não estimou valores P e nem sequer todos os parâmetros. Certamente há métodos para contornar isso, mas dentro do meu conhecimento de RStudio, então, eu prefiro, digamos assim, partir para a ignorância. Então, ao invés de, digamos, procurar algum método mais sofisticado, para ser mais prático, eu vou seguir o algoritmo para cálculo dos efeitos que foi já descrito aí no livro do professor Benício, né? Lembrando, temos 8 ensaios, 11 parâmetros no modelo estatístico. Obviamente, o método dos mínimos quadrados falha em calcular. Nós temos que ter pelo menos 11 ensaios para poder calcular esses parâmetros. Mas nós vamos usar, então, o algoritmo aí, do livro Como Fazer Experimentos, né, do livro do professor Benício Barros. Agora, antes de partir para a ignorância, seria interessante verificar se esses parâmetros do modelo estão consistentes com os efeitos calculados no livro. Ali o intercept é a média de todos os ensaios. Veja ali que bateu, né? Bateu. E lembrando aqui que os efeitos correspondem a uma variação nos fatores de -1 até +1. Então eles devem ser o dobro lá dos coeficientes da regressão que você tem no RStudio. Então lá o L2, 114, então lá deve estar alguma coisa como 60 e pouco, ali o primeiro deve estar como -1, alguma coisa. Vamos dar uma olhada lá se esses coeficientes do modelo de regressão são consistentes com os efeitos mostrados aqui no livro. Então vamos lá, aqui estão, você vê que são completamente consistentes, né? Esses parâmetros aqui no modelo de regressão simplesmente deve ser metade dos efeitos. Porém, como já mencionei, né, nós não conseguimos calcular todas as interações, todos os parâmetros que desejamos, e também podemos observar que as interações envolvendo o fator A estão superestimadas. E veja lá que o fator A, o efeito principal é -1, enfim, é muito pequeno. Então é muito difícil muito raro você ter interações entre dois fatores quando o efeito principal de um desses fatores não se mostrar significativo. E é o que está acontecendo. Então isso é um indicativo que essas interações AB, AC, AD são superestimadas. Bom, vamos então ao método agora. Então aqui no livro nós temos o algoritmo para cálculo dos efeitos, né? Então você, a partir da matriz de planejamento, você cria a matriz dos coeficientes de contraste, né? Obviamente esse é um exemplo simples de dois fatores, você tem apenas uma interação entre dois fatores, né? E no nosso caso nós temos 4 fatores e nós temos as 6 interações entre dois fatores, que é até onde nós desejamos ir. Bom, o cálculo dos efeitos, você vai simplesmente multiplicar a transposta da matriz X, a matriz dos coeficientes de contraste,
pelo vetor de respostas. E aí você vai dividir o resultado por números apropriados, né? Revisem o livro aí do professor Benício e agora vamos à prática, né? Digamos, agora nós vamos partir para a ignorância. Então, vamos criar essa matriz dos coeficientes de contraste. Deixa eu apagar tudo que tem aqui, abrir espaço, né? Então aqui você tem a sua matriz de planejamento, né? E nós precisamos incluir aqui os efeitos das interações. Então nós vamos criar esse objeto X, né? Essa matriz X, que vai pegar simplesmente as primeiras 4 colunas desse objeto sinal, todas as linhas, né? E aí agora eu vou criar então as colunas relacionadas às interações. Vou criando, digamos, em tempo real. Então vamos lá criar a coluna que corresponderia ao produto, ou melhor, a interação entre os fatores A e B. Então eu defini aqui a coluna AB, que vai ser o produto da coluna A pelo produto da coluna B. Tá vendo o cifrão ali? Ele endereça qual coluna na matriz X você está operando. Então vamos executar essa linha. Tá vendo o cifrão ali? Eu estou indicando, estou narrando aqui, né? Vocês estão percebendo provavelmente. Executo a linha, vamos ver lá. Olha, apareceu ali a coluna AB. Então nós faremos isso agora para todas as colunas, né? Criaremos as outras colunas que estão faltando. Vamos criar agora então a coluna AC, né? Então interação entre o fator A e o fator C, né? Então vai ser o produto da coluna A, então X cifrão A, né? Então já peguei a coluna A, vezes X cifrão B. B não, C. E aí nós fazemos isso para todas. Vejam o padrão. Vamos, por exemplo, interação agora entre A e D. Então, A, D, criei a coluna, que vai ser o produto da coluna A pela coluna D. E assim você segue. Vou adiantar um pouquinho o vídeo. Uma vez que nós criamos todas as colunas, vamos dar uma olhada aqui na matriz X, né, a matriz dos coeficientes de contraste. Estão aí os efeitos principais, A, B, C, e as respectivas interações entre dois fatores. Agora precisamos criar aqui o vetor Y, né, que é o vetor com a resposta, né? Então pegamos aqui a última coluna da matriz sinal, né? E aqui nós temos o Y. E por fim, os efeitos, né, correspondem ao produto da transposta da matriz X pelo vetor Y. Então aí X, como é que é o operador para multiplicação de matrizes no RStudio, ou no R, melhor dizendo, é o porcentagem, cifrão porcentagem. Tá vendo que eu estou pondo ali transposta de X, e aí o operador para multiplicação, porcentagem, asterisco, porcentagem, e aí Y. E aí executamos. Será que esses efeitos calculados estão condizentes com o que está lá no livro? Lembrando que nós temos 8 ensaios, então temos que dividir isso aqui por 4. Então vamos dividir por 4 agora. Estou narrando, né? Por isso não está muito sincronizado, né? Mas vamos lá, porque eu lembro mais ou menos o que eu fiz, né? Então eu vou dividir esses efeitos por 4. Vamos lá, rapaz. Vamos. Eu estou falando comigo do passado. E aqui está. E se você olhar bem, agora comparar com o que tem lá no livro, você vê que é idêntico, né? Bateu. Nesse caso são os efeitos, não são os coeficientes
do modelo de regressão, do modelo estatístico, são os efeitos, porque nós seguimos simplesmente o algoritmo para cálculo dos efeitos. Você vê que as interações ali mesmo inflacionadas, elas estão exatamente do jeito que onde deveriam estar, né? Então tivemos sucesso utilizando esse método, digamos, um pouquinho ignorante. Então por hoje está bom, né? Então, arrivederci, alla prossima lezione. A presto.